Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do terceiro TRI de 2022 da Camil, que já saiu agora no início de janeiro de 2023, porque lá tem um período de descasamento, né, do resultado competência e resultado caixa, né, da companhia, resultado fiscal. Então, espero que eu possa contribuir de alguma forma. Peço para você deixar o like aí, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Instagram. Então vamos lá para o vídeo, vou nem me estender muito. Então a Camil, ela vem tendo resultados, eu até fiz, acho que eu fiz um vídeo recentemente da Camil, resultados não tão fortes, tá? Dependente muito dos preços das commodities agrícolas, tá? Então a Camil é a dona aqui da Café União, a marca União, tá? Para quem não sabe. Aqui embaixo tem as marcas que eu acho, tá? Aqui não tá embaixo aqui não. Vamos descer aqui para ver. Acho que eu vou ter que tirar um pouquinho do zoom. Isso. Ó, a receita deles é bem pesada, né? 3 bi no trimestre. Até cresceu bastante. EBITDA também cresceu, né? E margem. A margem é normal, tem uma margem um pouquinho mais apertada, também cresceu. Então eles vieram até com resultado melhor, né? Nesse terceiro tri. Mas é muito dependente de preço de commodities, tá? Eu acho que ela tem muito a ganhar com as sinergias futuras aí, com a compra da Mabel, né? Vamos dar uma olhada. O crescimento do volume, se a gente olhar o volume histórico, não sei se a gente vai ter o gráfico aqui, ele até deu uma crescidinha aqui um pouquinho maior, porque empresa de commodity, o que a gente tem que ver? Redução dos custos, tá? No processo aí de fabricação ou de produção, né? No caso aqui para ganhar margem bruta, né? Expandir lucro bruto. E aumento do volume, tá? E aumento do volume, o que ela tem que fazer? Ela tem que expandir lá os seus campos, né? Repositório de armazenamento dos grãos, não sei exatamente, a plantação. E os volumes deles tinham ficado muito aquém aí nos últimos anos, sendo muito influenciada essa receita aqui pelo aumento do preço das commodities agrícolas. Quando a empresa ela expande o seu processo de fabricação, ganhando volume, e consegue reduzir seus custos, né, na produção, que aumenta a margem bruta, o lucro bruto, você não fica tão dependente assim do preço das commodities, né? Então a gente vai dar uma olhada depois aqui. Tá até falando aqui, pela entrada em novas categorias, né? Então a gente vai olhar essas novas categorias e o internacional. Tá até falando aqui, ó, destaque para entrar na categoria de biscoitos. Então, a princípio, aqui, pelo que eles estão falando, parece até que esse ganho aqui do volume veio por conta de biscoitos, mas vamos ver se a margem bruta compensou, né? A receita cresceu no trimestre, cresceu bem, nos 9 meses também. Receita líquida também, na mesma proporção, né? A gente vê que teve nenhum grande problema. Lucro bruto crescendo, mas a margem bruta caiu, né? Então a gente vê, mas isso aqui também é perfeitamente natural, tá? Porque eles acabaram de comprar a Mabel. Então, para quem acabou de comprar uma empresa, demora a ter um pouquinho de sinergia no processo de fabricação. O vídeo até, assim, não tem nada a ver, mas o vídeo que eu fiz do Grupo Soma, eu falei um pouquinho desse processo de sinergia na fabricação, né? No caso aqui seria na produção, ou operacional seria aqui no EBITDA, né? Então demora um pouquinho, então é perfeitamente natural, com inflação em alta também, mas a gente vê que nem caiu tanto, tá? 0,7%. Isso daqui foi no trimestre, tá? Agora, nos 9 meses, aqui tá compensando, tá ficando um pouquinho maior por conta dos preços das commodities aqui no geral, né? Açúcar, café, arroz, feijão. E a EBITDA deles crescendo bem, né? Mas é influenciado por conta do preço de commodities agrícolas, margem também crescendo. No ano, ó, 9,9%, né? O EBITDA é de 762 milhões. Excluindo efeitos não recorrentes, a gente vê que é até um pouquinho menor, né? A margem também caiu um pouquinho, né? Teve alguns efeitos recorrentes, né? Não recorrentes aí, né? Lucro líquido, empresa dando lucro, margem também ok, margem do setor. Nos 9 meses até caiu um pouquinho. E lucro por ação, eles não disseram que se cresceram, né? Que isso aqui é bom pra gente acompanhar, o lucro por ação, para saber em relação à diluição, né? Se a empresa está fazendo emissão e tal. A empresa teve um capexzinho alto, tá? 230 milhões no trimestre, 300 milhões aqui no 9 meses. E só destinado aqui para aquisição da Mabel, a 176 milhões. Mais da metade, né? E foi bem recente, tá? Novembro de 2022, então demora a ter sinergia, tá? E aí já entrou, né, a categoria de biscoitos no trimestre, por isso que teve uma alavancagem lá na receita, mas a margem caiu, porque ela ainda vai... Vamos ver se ela vai conseguir reduzir esse custo aí de fabricação da Mabel, de repente incrementar junto com o seu custo de fabricação atual. Não sei se tem alguma coisa a ver, porque ela produz muito commodities, né? A gente, mais uma vez, né, que a gente já viu aqui, né, receita crescente, mas até caiu em relação ao segundo tri. A gente vê que no internacional caiu bem, né? A margem bruta deles não é ruim, tá? Acima de 20%, 21% que estava aqui no segundo tri.
Mas também não é excepcional, até a margem EBITDA até voltou a crescer bem, alavancada por esse crescimento da receita, lucro líquido, né? Margem apertadinha mesmo. A gente vê que ela está um pouquinho alavancada, tá? 2,8 vezes EBITDA, isso aqui os últimos 12 meses. Porque, assim, o problema é que essa receita aqui depende muito do preço das commodities, né? A gente vê que o biscoito ainda não entrou. E se o preço de commodity cair, a gente entrar numa grande recessão mundial, essa alavancagem aqui vai passar de 3 vezes. De repente chegar até 4 vezes. Então isso aqui pode ser um pouquinho preocupante, tá? Aqui está de 9 meses, né? A gente vê que cresceu muito, de 9 meses de 2021 para 2022 essa alavancagem, tá? Aqui as categorias, né? Já botou aqui biscoito, ó. Entrou bem pouquinho. Não foi nem isso aqui que eu acho que fez criar aí aquela margem, não, né? Foi aquilo lá, não. Porque a gente vê que o volume aqui do biscoito foi bem pequenininho. Aqui eles botaram volume, não botaram o quanto que da receita vem do volume, né? Aí teria que fazer um cálculo individual, né? Por categoria. A gente vê que o grão, ó, o volume meio flat, ó. É mais arroz do que feijão, né? Mas muito flat nesse volume deles. Então eles tinham que incrementar essa produção de repente estocar, né? Açúcar também é meio flat. É o açúcar e arroz, basicamente, aqui, tá? E de repente a gente tem que acompanhar para os próximos trimestres para ver como é que vai ficar essa questão do biscoito. Uruguai, a gente vê aqui também, ó, até caiu um pouquinho, mas no segundo tri veio até fortinho, né? Os outros países é bem pequenininho. De repente isso daqui no futuro, se eles começarem a entregar um pouquinho mais de venda, né, no volume internacional, pode ajudar. Aqui tem até as marcas, né, que eu tinha falado, né? Ó, Camil, marca Camil, Arroz e Feijão Namorado, União, Coqueiro, Amália, Mabel, agora, Samanto, Capel, Costenho e Rico e Arroz. Essas daqui são marcas mais internacionais, né? Vamos lá. Tá falando aqui, programa de recompra. Eles fizeram um programa de recompra de ações, tá? Ó, de até 9 milhões nos próximos 18 meses. E o cancelamento de 10 milhões em tesouraria. Então isso aqui gera um pouquinho de valor, tá? Não é só a valorização da ação, mas elas estão aumentando a participação de quem já faz parte, né, da companhia. Fizeram até um Camil Day, né? Eu nem tinha visto, né? Senão a gente poderia até pegar a apresentação, né? Depois eu posso pegar para fazer o Camil Day. Se vocês acharem interessante, vocês comentem aí embaixo, tá? Passa aqui. Marcas e lançamentos. Aqui destaques, né, do desempenho operacional. Vamos dar uma olhada. Então a evolução aqui do volume. Só deixa eu trocar a música aqui no celular. Que aí a gente continua aí. Então a evolução do volume, que é o que eu falei, né? O volume deles caiu um pouquinho, né? 1,9% ano contra ano, aqui trimestre contra trimestre. Aqui nos 9 meses até cresceu um pouquinho. A gente que vê que no internacional, no consolidado até cresceu, mas a gente vê lá que o grosso mesmo vem do Uruguai. A gente vê que não tá tão bom, né? Aí tem aqui arroz, feijão, né? Mais ou menos tudo a mesma coisa, né? Não sobe tanto assim, né? Varia muito, às vezes ganha em um e cai no outro, ó, igual foi aqui no arroz, no açúcar também, ó, que são os principais. Por segmento, até aqui, ó, 36% aqui no terceiro tri arroz, 25% açúcar, internacional 26%. Só que o Uruguai também está variando muito, né? Eles até aumentaram aqui um pouquinho, né? Aumentaram? Não, aqui não está mostrando não. 32%, né, do internacional. Ah, e falando mais uma vez, né, que eu tinha falado, né? Então a gente vê que o preço médio, né? Preço líquido, né? Aqui no caso do arroz, né? Ó, meio que andando meio de lado aqui até 2020, aí agora, por conta da pandemia, né, segundo tri de 2020 aqui já teve uma subida, ó, agora por conta da inflação, de repente voltou a subir um pouquinho mais de novo, mas a gente vê que de 2017 até 2020, ele até deu uma subidinha, né, 2,32 aqui, 2,4, mas aí a empresa tem que ganhar um pouquinho nesse processo de plantação, de fabricação, né, de repasse de preço, não sei. Né? Alguma coisa aí que a empresa tem que fazer no processo, não necessariamente, eu acho que ela não faz a produção, né? Ela vai e compra o volume aí bruto da matéria-prima, né? Mas de repente alguma coisa nesse processo aí que faça ele ganhar margem bruta, tá? Porque a gente vê que esse preço eles até tem uma tendência de crescer no médio prazo aí, mas não cresce tanto, então a gente tem que melhorar um pouquinho, ó. De repente que se aproveitar aqui quando cair o preço aqui para começar a investir para gerar uma rentabilidade.
Porque o preço da Camil, eles conseguem ter um spread aqui também, né? Mas a gente vê que esse spread também é meio apertado, né? Em 2020 que teve uma elevação mais ou menos na mesma linha, né? Também, né? Categoria de feijão. Até subiu um pouquinho mais, mas a gente viu lá que o volume deles não é tão grande no feijão. É mais arroz e açúcar. Até subiu mais, né? Se o volume deles fosse um pouquinho maior no feijão, de repente a rentabilidade poderia ser melhor, porque a gente está vendo que eles iam se aproveitar aqui desse spread um pouquinho maior, né? Aqui tem até um spreadzinho entre o preço do mercado e o preço do feijão também, um pouquinho até menor que do arroz, no caso da Camil. O açúcar, eles já são mais fortes também. Vamos ver. Ó, o açúcar já teve um ganho considerável aqui de aumento do preço da commodity, né? E o spread deles também é um pouquinho maior, né? Mas a gente viu que eles perderam no volume. Aqui no pescado, né? Coqueiro. A gente vê que até o preço um pouquinho maior também. Mas aí esses daqui, apesar de fazer parte do portfólio, a gente viu que não pesa tanto, tá? Aqui a gente não tem nem comparado, né? Com o mercado, né? Aqui massas, né? Amales, Don Sapore. A gente vê que o preço líquido deles, eles tendem a ir aumentando, né? Aqui no quarto tri eles até caíram um pouquinho. Mas o volume caindo, né? Então isso aqui eu acho que teve esse um fator de atenção, né? Eles conseguirem melhorar aí. De repente uma estocagem desses produtos, açúcar também. E aqui o biscoito Mabel, né? Concluí a entrada de categoria com a aquisição da Mabel e licenciamento da marca Toddy para cookies também. Então também tem licenciamento da marca Toddy, tá? Esses cookies aqui, esses biscoitos aqui. Além das marcas Doce Vida, Mirabel, Elbis e Pavezino. Então tem umas plantas industriais aí, no caso dos biscoitos, tá? Marca Toddy, prazo de 10 anos. Vamos ver o que eles falam aqui mais aqui. O que eles pretendem fazer, né? Aquisição reforça a estratégia de expansão geográfica, então de repente para aumentar lá aquela participação internacional, em regiões complementares, bem como um portfólio de produtos agregados com sinergias ao modelo de negócio de cross-selling e ganho de escala da Camil. Assim como negócio de massas, né? Complementaridade, né? Que eles também compraram há pouco tempo. Essa aquisição, em conjunto com a aquisição realizada de novas categorias e países, reforça novamente a estratégia de expansão. Então eles querem mandar a Mabel para outros países também, aumentar lá aquele leque lá no internacional. A gente vê aqui no internacional, eu falei, né, o volume deles, eles já conseguiram aumentar o preço, mas é muito por conta desse preço de commodity. O câmbio não tem como, né? Os outros países ainda é bem pequenininho, né? Equador, Peru, Chile. A gente vê que o Uruguai é praticamente o grosso de tudo, né? 71%, ó, nos 9 meses. Aí falando aqui do evolução do volume e do preço, né, histórico. Então a gente vê que também depende muito aí do preço de commodity. Bem, operacional aqui no internacional, né? Volume Brasil, volume é mais ou menos a mesma coisa. Aqui é operacional, né? Volume, preço bruto. A gente já viu tudo nesses gráficos, né? Desempenho financeiro, aqui é a receita. Né, fazendo uma reconciliação aqui do terceiro tri de 2021 para o terceiro tri de 2022, o que fez aumentar. Então os custos, né? Impulsionado pelo CPV dos grãos pescados e pela entrada de novas categorias e pela ação internacional. Custo de vendas e serviços, né? 6 bi. Aqui eles não detalham muito, né, esse CPV, de repente no investor deles fala um pouquinho melhor, né? Vendas administrativas, 41% de crescimento, mas esses aqui eles têm que diluir ao longo do tempo também, né, por conta da Mabel. Tá até aqui falando, né, função do crescimento de despesas gerais administrativas e gerais administrativa internacional também, né? Teve algum impacto aqui com perda de processos judiciais que eles botaram aqui, ó, provisões. Enfim, nada demais aqui, né? Resultado financeiro, despesa de 73 milhões e despesa de 210 milhões nos 9 meses, né? Por conta dessa alavancagem aí, por conta das aquisições. Acho que a gente já viu muito daqui, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa interessante pra gente dar uma olhada. Então o CPV deles, ó, crescendo acima, tanto nos 9 meses como no terceiro tri, acima da receita líquida. Então isso daqui que não pode acontecer, tá?
Aí teria que destrinchar esse custo das vendas, serviços aí, por que é tão alto. Eles não detalham tanto. Vamos passar aqui que isso aqui fica muito repetitivo, né? Despesas por natureza. Então a gente vê que matéria-prima é o fator aqui maior, né? Não tem muito para onde fugir. Frete também, aumentou um pouquinho. Mas é matéria-prima basicamente. E custo aqui que impacta na margem bruta, que eles deveriam ter um pouquinho de atenção, assim como o volume, né? De repente ampliar esse volume. Evolução trimestral, vamos lá, vamos passar. Aqui endividamento deles, a gente vê que o endividamento deles é até atrelado aqui, ó, moeda nacional e capital de giro, né? CDI, PCA um pouquinho, né? Esse PCA mais 4 já não está tão baratinho, né? Aqui algumas internacional, né? Em dólar, moeda peruana. Foi um pouquinho difícil analisar. E um monte de debenture, né? Que eles emitiram aqui, mas tudo atrelado a CDI, então não é nem caro o endividamento deles não, né? É só a quantidade de dívida que eles têm, né? Aqui a dívida total, ó, 3,5, né? 3,5 bi. Né? Se considerar aqui o caixa que eles têm, né? Tá mostrando aqui o caixa, não? Ah, tem aqui. 812 milhões. Aí ficaria em 2,8 bi. Mas eles estão gerando de EBITDA, né? Vamos voltar aqui rapidinho. 2,8 bi ali de dívida com um EBITDA dos 9 meses de 762 milhões. Não é tão assim, preocupante, mas o problema é esse resultado financeiro aqui. Cadê o resultado financeiro? A despesa financeira de 450 milhões. Isso daqui corrói toda a rentabilidade, mas é a empresa que se alavancou agora para dar retorno na frente, né, no futuro. Tem que acompanhar com calma. Amortização, a gente vê que eles vão amortizar boa parte agora em 2023 já, né? Então isso aqui já deve estabilizar esse resultado financeiro, talvez, tá? 2024 também, a prevê desembolsar, 2025 também. Então eu acho que a Camil vai começar, de repente, a dar uma rentabilidade melhor aí, de repente lucro por ação. Então os múltiplos vão dar, de repente, uma melhorada aqui para 2026, talvez, tá? Ou se começar a aumentar aqui o EBITDA, né, 2024, porque aqui eles já vão desembolsar uma grana, tá? Vai baixar bastante, parece, nesse endividamento. O capex deles também, ó, eles deram um boom aqui, ó, para fusões e aquisição, ó, 2021 e 2022, né? Mas na média histórica eles não tem um capex tão alto, né? A gente vê até aqui, ó, em relação a 4%, 3%, ó, 6%. Aqui também teve um boom aqui em 2018, esse mercado aí de massas. Aqui eles até desmembram um pouquinho, né? Custo das vendas e o capital de giro, né? O que faz parte? Já tem um pouquinho de estoque, né? 1,5. Não é bem isso, né? Mas é o que chega no capital de giro, né? O que vira o capital de giro? 2,6 aqui, capital de giro. Aí tem um pouquinho de contas a receber, que aumentou. Pagamento a fornecedor mais ou menos em linha. Adiantamento a fornecedores também. Então até aqui, em função do aumento do adiantamento a fornecedor, programa de fomento para a próxima safra de arroz. Estoques em função da preparação de quaresma para pescados. Em função do aumento dos preços da matéria-prima do período. Fornecedor. E aumento do faturamento é o contas a receber, né? Estrutura acionária, performance acionária. Acho que foi basicamente isso aqui, né? Já foi, Camil? Vamos dar uma olhada aqui lá na demonstração de fluxo de caixa. Se tiver aqui, fluxo de caixa é interessante a gente dar uma olhada. É isso aqui, o fluxo de caixa? Mas eles destrincham aqui de uma maneira bem diferente, né? Deixa eu ver se tem algum impacto aqui interessante pra gente ver. Um impacto aqui, compra vantajosa, e teria que ver o que é isso aqui, ó. 200 milhões negativo. Eles desembolsaram aqui, de repente eu vi algum impacto aí que vai ser vantajoso para o futuro, né? Que entra aqui no fluxo de caixa. Não tem nada muito interessante aqui. Recurso de operações, contas a receber a gente já viu, passivo, capital de giro. Então assim, eles ficaram negativos, né? Por conta que também do ponto de vista do caixa, ó, juros pagos sob empréstimo, ó, 200 milhões. Pagamento de fornecedor ok, contas a receber eles ampliaram um pouquinho. Mas esse juro também está impactando, ó, no regime de caixa deles, na DFC. Né? Aqui fluxo de caixa de investimento.
Eles pegaram aqui, tiveram algumas compras, né, que a gente já viu. Veio pro capex um pouquinho mais alto. Financiamento. Pagamento de dívida, emissão de mais dívida. Arrendamento é bem pouquinho, ações de tesouraria. Nada de dividendo, né? Bem tranquilo, né? Assim, não teve nada demais. Foi exatamente o que eles mostraram, né? Vou botar aqui na tela aqui do início. Só pra gente voltar aqui pra encerrar o vídeo. Então assim, a Camil, eu acho que ela deu uma alavancada, né, nesses últimos anos para poder fazer esse investimento. A gente viu que o capex normalmente não fica tão alto, assim, na faixa de 5 a 6% em relação à receita, mas a receita, o volume, a receita até crescendo, né, nos últimos anos por conta desse preço das commodities, mas o volume deles meio estável, principalmente do açúcar e do arroz, que são os principais, mas eles querem ampliar, né, fazer uma estratégia de ampliação no mercado internacional, principalmente com esse mercado de biscoitos, de repente fazer aí uma venda cruzada com seus produtos, né, fornecedores que já compram os biscoitos, comprar os produtos deles, né, fazer alguma sinergia aí no ponto de vista de receita, né, no top line da receita, top line da DRE. Eu acho que ela tem uma perspectiva favorável, mas é uma empresa que até o momento não entregou muito, tá? Então eu acho que tem que ir acompanhando devagarinho também, mas é uma empresa interessante, tá? Não acho uma empresa de todo ruim, não. Só que ela precisa também reduzir os seus custos aí, né? Não sei qual é exatamente o que impacta ali naquele CPV deles, a gente teria que pesquisar bem a fundo nas notas explicativas, lá nas demonstrações financeiras. E também aumentar o seu volume, né? E aí a gente tem que acompanhar como é que eles vão fazer isso nos próximos trimestres. De repente com a sinergia aí junto com a Mabel, de repente vocês vão reduzir o custo operacional e vai ter uma alavancagem um pouquinho maior, né? Vocês, mesmo continuando flat ali na receita. Mas agora, no momento, a Camil ainda não tem entregado muito, né? Mas é uma empresa aí que dá pra gente ir acompanhando com calma. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Peço pra vocês deixarem o like aí, se inscreverem no nosso canal e seguir na sua página no Instagram, tá? Qualquer coisa, comenta aí embaixo também se tiver alguma informação para contribuir. Valeu, forte abraço.